No vídeo de hoje eu vou te ensinar alguns padrões de candlestick de alta e também alguns padrões de baixa. E antes de mais nada, já peço para que você deixe o seu like e assista o vídeo inteiro. Se no final você não gostar do conteúdo, você vai lá e tira o seu like, pode dar dislike, pode me xingar, porque eu tenho certeza que se você assistir tudo prestando atenção, você não vai tirar o seu like e você ainda por cima vai querer comentar, vai querer se inscrever e me seguir no Instagram, até que meu Instagram tá tendo bastante coisa da hora. Então vai lá, @BermanTrader, você não vai se arrepender. Então vamos lá, aqui por exemplo a gente tem um padrão de alta que eu vou mostrar para vocês no caso. O que representa um padrão de alta? Pensa que você tem um movimento de queda no preço, depois do movimento de queda vem uma vela que ela vai te mostrar uma possível movimentação de alta e depois dela a gente tem uma confirmação e o preço acaba subindo. Então o padrão de candlestick de alta é exatamente uma vela. Aqui, por exemplo, é o caso de um martelo, aonde vai jogar o preço para cima após uma tendência de baixa, ok? A mesma coisa acontece aqui no exemplo de baixa. Vamos supor que você teve uma tendência de alta, vem um padrão de baixa e depois o preço acaba caindo e buscando lá para baixo. Porém, toma cuidado. Eu sei que pode parecer fácil, só que isso não é gatilho de entrada, não é tomada de decisão. Isso é um filtro que provavelmente vai mostrar qual vai ser a tendência. Mas eu sempre gosto de utilizar isso aliando dois filtros, não unicamente o padrão de vela, ok? Então eu vou mostrar para vocês agora exatamente quais são os padrões que eu quero ensinar e aí vocês vão conseguir ver, executar, testar aí na casa de vocês. Obviamente, lembre-se sempre, isso não é uma recomendação de investimento, é apenas um vídeo educacional para que você aprenda a forma correta de utilizar esses padrões que, obviamente, na hora das nossas operações são os nossos aliados. Até recentemente eu peguei um padrãozinho desse aqui, ó. Era uma operação que era uma confluência de Fibonacci com uma região anterior. Tá? Para quem não sabe, Fibo vai ter lá várias linhas, né? A gente estava no 618 da Fibo, no 61.8, que é a região mais forte de retração, e fechou um Hang no gráfico de Ibovespa. Vocês podem colocar em gráfico diário. E aí vocês vão ver que fechou isso daqui. Na hora que eu vi que estava fechando, nem tinha finalizado o dia ainda, eu já vendi tudo e logo depois o que aconteceu? O preço caiu e buscou lá na casa até abaixo dos 50% da Fibo. Então eu consegui um resultado bem bacana numa operação de venda. Então agora eu vou mostrar para vocês o nome desses padrões de vela. O primeiro que a gente tem aqui é o nosso martelo. Vou colocar só a inicial. Martelo, igual o exemplo que eu passei anterior, no qual o preço estava numa tendência de baixa, a gente acaba tendo a formação de um martelo que tende a jogar o preço para cima após que ele apareça, após a finalização dele. É muito importante frisar que o martelo, ele pode sim ter uma leve sombrinha aqui em cima, tá? Tem que ser algo realmente pequeno. E outra coisa, é importante que a sombra tenha no mínimo 2,5 vezes o tamanho do corpo, de 2 a 2,5 vezes, tá? E esse padrão de vela, ele ocorre, realmente acaba jogando o preço para cima muitas vezes, justamente porque o preço iniciou em um momento, igual, ele provavelmente teria iniciado aqui para baixo, tá? Eu coloquei a linha aqui, porém a queda teria sido até aqui embaixo, como se fosse assim, ó. Vocês entenderem, beleza? Aí ele iniciou aqui, a força vendedora continuou ganhando, só que do nada a força compradora começou a reagir e começou a elevar. Então começou a sair força vendedora e começou a entrar bastante força compradora, conseguiu finalizar aqui em cima na alta e ainda por cima depois acabou continuando a intenção de mercado. Lembrando, pessoal, que esses padrões são imperfeitos, não é sempre que eles vão acontecer. E uma observação muito importante, quando o martelo é verde e sem a sombra aqui em cima, ou com uma sombra realmente muito pequena, igual eu fiz, é a melhor das opções pra gente. Quando ele é vermelho também dá certo, porém, geralmente o verde, ele acaba sendo melhor, com bastante sombra e com pouca sombrinha na parte superior, beleza? Então, seria um martelo ideal pra gente conseguir identificar dentro de uma operação.
Então espero que vocês tenham entendido como utilizar o martelo nas suas entradas. Uma dica bem bacana agora, que é só para quem está prestando bastante atenção no vídeo. Tem gente que fica pulando o vídeo só para ver o que eu estou mostrando aqui. E quem está me escutando agora, meus parabéns, você vai aprender uma dica bacana. Pensa que você tem um martelinho aqui, igual esse, certo? Vamos supor, tá? Vamos supor que aqui em cima você tinha identificado uma região que antes era suporte e virou resistência. Aqui nessa linha, certo? Vamos supor que aqui tinha tocado algumas vezes anteriormente, tá? Tipo aqui, aqui assim, voltou pra cá. Então ele acumulou aqui toda essa zona, beleza? E aí o que acontece? Você provavelmente iria pensar, quando rompeu eu vou entrar no pullback, né? Pullback aqui, acreditando que o preço iria desabar. Porém, se você identifica um padrão de alta, eu não recomendo que você faça aqui uma operação de venda. Entendeu? Porque se você fizer essa operação de venda, muito provavelmente você vai acabar perdendo, porque você tem um filtro falando que o preço vai subir, a tomada de decisão falando que o preço vai cair, e você fica numa divergência entre as duas coisas. Então, nesses casos, eu prefiro aguardar e não fazer nenhum tipo de entrada. E agora eu vou mostrar para vocês o martelo invertido. O martelo invertido, ele também é um padrão de alta, ok? De preferência com pouquinha sombra aqui embaixo, vai ter uma sombra maior em cima, tá? E de preferência verde também, onde a gente vai ter uma movimentação de baixa, aqui para cá para baixo, perdão, e depois uma movimentação de alta, beleza? Então o martelo invertido, ele também tem a mesma função no caso do martelo. Só que qual que é a principal diferença na hora de operar de fato? É que quando você estiver operando, vamos supor que tem esse mesmo cenário, de uma região de pullback. Você está lá operando, tinha uma região de pullback. Quando o preço estiver ainda formando o seu martelo invertido e bater ali em cima, você provavelmente faria a operação de venda. Por quê? Porque ainda não teria finalizado a vela. Você não tem como saber que a vela é uma vela de reversão se a vela ainda não finalizou, quando ela está acontecendo. Então, quando o preço batesse ali em cima, você ainda não tinha o padrão consolidado e você, então, iria acabar fazendo sua entrada de acordo com a zona de pullback, obviamente, se tivesse mais filtros a favor dessa operação, beleza? Então, geralmente, o hangman até acaba dando vitória pra gente. E aí, obviamente, depois do hangman, você não vai vender aqui de novo. Até porque no pullback eu recomendo entrar uma vez só e ainda por cima, depois de uma vela dessa, piorou, né? Já seriam duas possibilidades de dar ruim na sua entrada. E agora, por fim, a gente tem aqui um engolfo de alta. Engolfo de alta. O nosso engolfo, ele é bem simples e, novamente, indica a movimentação. Tendência de baixa para depois tendência de alta. Explicação simples e prática para vocês. É uma vela vermelha um pouco menor, de preferência sem sombra. Se tiver um pouquinho de sombra, paciência, tá bom? E aí, o que acontece? A gente tem um leve gap na distância do fechamento dessa vela com a abertura dessa. Às vezes não vai ter, às vezes vai ser só um pouquinho, tá? Mas é importante que tenha pelo menos um pouquinho que seja. E aí uma vela que vai engolir completamente essa vela anterior, ok? Vai ser uma vela que vai engolir completamente a vela anterior. E principalmente o engolfo de alta é melhor se ele for um marobozu, porque daí ele não vai ter muita sombra aqui, nem muita sombra aqui, e vai indicar mais uma vez movimentação de alta. Então vai ser o engolfo de alta que ainda por cima tem um marobozu, indicando a movimentação de continuidade de alta dentro de uma tendência. E nesses casos, se você tivesse operado no pullback, você teria tomado loss. Infelizmente, não teria como você evitar essa derrota. E agora eu vou te mostrar os exemplos de baixa. Você vai ver que eles são muito parecidos com o de alta, só vai inverter a ordem das cores e a localização deles. Isso é muito importante. Muita gente fala errado, acha que um martelo pode estar tanto numa alta quanto numa baixa. E não, o martelo, ele é um martelo em si, quando ele está numa tendência de baixa, formou um martelo indicando tendência de alta. Quando a gente tem a mesma configuração de vela, quando é de outra coloração e ainda por cima em cima da tendência, não vai ser martelo, vai ser outro nome que eu vou mostrar para vocês agora. Então aqui, ó, vocês podem ver, eu vou mostrar para vocês justamente a SS. E o que é a SS? É a nossa Shooting Star, que é muito parecido com o martelo invertido. Se você olha assim, obviamente a cor é diferente, mas como eu falei, independente da cor, o que importa é a localização. Mas se for da cor vermelha, melhor ainda, ok? Então a Shooting Star, o que ela representa pra gente? Movimentação de baixa. E aí o preço tava aqui, ó,
subiu, subiu, bateu aqui, fechou a Shooting Star, mesmo esquema do martelo e do martelo invertido, evitar ter sombra aqui na parte inferior, tem que ter uma sombra em cima um pouquinho maior, né, duas vezes e meia maior que o corpo, e acaba jogando o preço para baixo, beleza? Aqui, agora eu vou mostrar para vocês o nosso HM, que é o Hanging Man, ou enforcado. Como que é esse padrão? Ele parece um martelo, muita gente se confunde. Fiz uma enquete no meu Instagram, se você não segue, vai lá, @BearmanTrader, e você pode ver que ele é muito parecido com o martelo realmente. Porém, se ele está em cima da tendência, vai ser um hangman. E se ele está embaixo, iria ser um martelo, independente da cor. Lembrando, se for um padrão de baixo, é melhor que seja vermelho, e se for padrão de alta, melhor que seja verde. Então aqui, o que acontece? A gente teria, de novo, movimentação de tendência de alta, hangman e movimentação de tendência de baixa. E aquela regrinha de pullback, ou até outra coisa que você for operar, também é válido nesses casos. Tá? Vamos supor que você teria uma região aqui inteira, ó. Aqui você não teria operado, aqui você teria operado porque ainda não tinha formado o padrão, só que depois disso, quando ele bateu aqui de novo, você não teria entrado. E aqui, né, não teria entrado também, porque já tinha um padrão informando. E o último é o nosso engolfo de baixa, onde a gente vai ter uma velinha aqui menorzinha verde e uma vela maior com gapzinho de abertura vermelha, onde vai indicar a baixa, e aqui ele veio de uma alta. E aqui do mesmo jeito, aqui provavelmente, tá, você acabaria tomando um loss, ou então teria evitado um loss se você fosse entrar em pullback, ok? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha agregado conteúdo para vocês. Se vocês gostaram desse formato um pouco descontraído, tô aqui na varanda, de boa, coloca aí, fala que você gostou, quer ver mais vídeos nesse estilo descontraído, comenta aí embaixo, deixa o seu like, divulga esse vídeo. Tem muita gente que não me conhece, não sabe que eu já tenho praticamente 7 anos no mercado, sou um dos pioneiros de opções binárias no Brasil, e eu quero realmente ajudar vocês nessa caminhada, independente de onde você opera. Binárias, você opera opções, você opera mini índice, forex, qualquer coisa, eu quero te ajudar nessa jornada, porque depois que você se torna um trader universal, você consegue operar em qualquer mercado.